Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que eu comecei a fazer só depois dos 30 anos. Coisas que mudaram a minha autoestima, a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar a vida, do que é certo, o que é errado, minha relação com o trabalho. Tenho certeza que algum de vocês aí deve estar se sentindo perdido na vida. Vai lá no Instagram, começa a olhar a vida alheia, vendo o povo se casando, tendo filho, arrumando namorado, emprego dos sonhos, fazendo aquela viagem que sempre foi seu sonho e você aí, sentada na sua casa fazendo o quê? Olhando a vida alheia, vendo a vida do outro ao invés de viver a sua própria vida. Eu sei, gente. E aí a gente fica pensando assim, gente, será que eu perdi o timing da vida? Eu te falo isso porque eu estava assim. Eu te falo isso porque quando eu fiz 30 anos, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Parece que as vozes internas da minha cabeça ficavam gritando assim, você não chegou lá, você tá ficando pra trás, você tá fazendo a sua vida, menina. Eu pensava isso. Só que aí, uma coisa doida aconteceu. Eu parei de correr atrás da vida dos outros e comecei a correr atrás da minha própria vida. O mais importante é que se você assistir esse vídeo até o final, pode ser que você perceba que na realidade você não estava atrasada. E sim, você estava tentando viver a vida dos outros e não a sua própria vida. Eu já te falo de antemão, não tem jeito certo de viver a sua vida. É impossível a gente querer copiar a vida alheia. Ninguém tem a mesma família, ninguém tem os mesmos amigos, ninguém passou pelas mesmas situações. Você é único e esse é seu poder. Saiba usar isso em seu favor e eu vou tentar nesse vídeo te convencer disso. Vocês não têm ideia da quantidade de coisas que eu comecei a fazer só depois dos 30 anos. Normalmente, quando a gente é mais nova, a gente pensa assim, meu Deus do céu, 30 anos é muita coisa. Mas hoje eu vejo, gente, que isso não é nada. Eu sou muito nova e vocês não têm ideia da revolução 360 que eu fiz na minha vida depois dos 30, não, meu bem. Depois dos 32, porque eu ainda fiquei 2 anos perdida na crise dos 30. Eu achei que depois dos 30 minha vida ia estar resolvida. Mas olha só, foi depois dos 30 que eu comecei a viver a vida de verdade. Antes foi empurrando a vida, fazendo o que era esperado, trabalhando no automático, achando que um dia eu ia acordar mais inteligente, achando que um milagre divino ia acontecer na minha vida, achando que um dia eu ia acordar lá em Ibiza, tomando meu tinto de verano, sem ter nenhum esforço, sem colocar nenhum trabalho nisso. Por quê? Porque eu tinha uma crença limitante de que eu não era suficiente, de que eu não era inteligente o suficiente, uma poliglota falando isso. Sim, e eu achava que não tinha força suficiente para encarar o mercado de trabalho. Eu não achava que eu era profissional o suficiente. E quantos anos eu não esperei ser escolhida? Quantos anos eu não esperei ser validada? Validação vem de dentro. Quantos anos eu tive medo da exposição? Quantos anos eu tive medo da rejeição? Ninguém pode te rejeitar. Sabe por quê? Porque rejeição é um sentimento que você sente. Então a única pessoa que pode te rejeitar é você mesmo. E isso é um pensamento libertador. Quando eu entendi isso, a minha vida começou a mudar da água pro vinho, literalmente. Foram anos e anos achando que eu seria salva. Foram anos e anos que eu achei que iriam acontecer milagres na minha vida. E aí eu fiz 30 anos, achando que literalmente um milagre ia acontecer. Só que o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não aconteceu nenhuma mágica, ninguém chegou assim, pra me dar o prêmio. Toma, você é adulta, parabéns. E foi aí que eu percebi, se eu quisesse ter uma vida diferente, a mudança ia ter que vir de dentro de mim. Eu ia ter que mudar. E foi aí que começou a minha crise dos 30. E pra ser especificamente a minha crise dos 30, ela começou aos 31 anos de idade. Que foi quando eu me permiti questionar tudo ao meu redor. Questionar as pessoas no qual eu me relacionava, questionar o quão de esforço eu realmente colocava nas coisas ao meu redor, questionar o meu real merecimento das situações, questionar o que eu estava fazendo de errado, questionar as formas como qual eu enxergava a vida, as formas negativas no qual eu enxergava a vida, a forma como eu costumava criticar as outras pessoas para tentar me sentir melhor. Mas é muito interessante que eu fale isso agora, mas gente, não critique as outras pessoas. Sabe por quê? Porque quando você critica alguma coisa, duas coisas são reveladas de você. Ou você faz a mesma coisa que essas pessoas, mas você não tem coragem de assumir, ou você queria estar fazendo a mesma coisa que aquela pessoa, mas você também não tem coragem, você não é corajoso o suficiente
para se expor e para fazer o mesmo que essa pessoa está fazendo. Então a crítica vem desses dois lados. Então quando eu comecei a perceber que eu estava criticando muitas pessoas ao meu redor, eu comecei, ao invés disso, ver o que em mim eu estava criticando, da onde que vinha essa falta. Da onde que vinha essa crítica? O que eu queria ser igual daquela pessoa que estava escondido no meu subconsciente? E isso revela tantas coisas sobre você que você não tem ideia. E aí, conforme foi revelando essas coisas sobre mim, eu comecei a analisar o porquê que eu não tinha coragem suficiente de me colocar na mesma situação da pessoa e o porquê que eu não tinha coragem de mostrar para o mundo que eu fazia exatamente as mesmas coisas que aquela pessoa, ou seja, eu tinha raiva de mim mesma porque eu não conseguia me expor, porque eu não conseguia falar abertamente as coisas que eu pensava, assim como as outras pessoas que eu criticava. Muito interessante isso. Então eu fortemente aconselho que durante 30 dias você observe quem você critica e o que essa crítica revela sobre você, porque aí você consegue trabalhar maravilhas na sua vida e sua vida vai ficar muito mais fluida. Depois dos 31 que finalmente eu me permiti ser ambiciosa o suficiente de tentar ser alguma coisa por mim mesma, de tentar talvez ter um negócio, de tentar talvez dar certo nesse mercado de trabalho que muitas das vezes é muito masculino, e eu sou uma girly girl, né, gente? Então vocês imaginam, sempre tive medo, obviamente, e além de eu ter medo, eu sempre achei que eu nunca em toda a minha vida seria o suficiente para que eu tivesse um negócio eu mesma. E foi depois dos 31, não foi depois dos 30, foi depois dos... Porque nos 30, obviamente, eu tava perdida, porque eu achei que tudo ia mudar como mágica, e não mudou. Até que eu levei um ano inteiro, assim, nas coxas, sabe? Até que eu vi que, tipo, não dava mais pra mim levar a vida daquela forma, continuar fazendo as mesmas coisas. E foi aí que a minha jornada de autoconhecimento e de amor próprio começou. Porque quando você se ama, você começa a perceber que você pode fazer tudo. Você pode tentar tudo. A vida é sua mesmo. É você que tá vivendo. Não tem ninguém que pega o controle remoto da sua vida e vai lá brincar por você. Seria muito fácil se fosse assim. Foi depois dos 30 que eu percebi que tá tudo certo recomeçar. Gente, até mesmo com dieta. Se toda segunda-feira é um novo recomeço, eu sei que não é certo fazer isso. Afinal, é por isso que eu reclamo que eu nunca emagreço. Por isso que eu reclamo que eu nunca defino meu corpo. Mas enfim, tira isso de lado. Mas, gente, já que toda segunda é um recomeço, por que você não pode recomeçar, enfim, todos os dias? Se você viu que uma coisa tá errada hoje na sua vida, já recomeça amanhã, não tem problema. Não tem uma idade certa, não tem uma data certa. Você só tem o hoje para que você possa recomeçar. Se hoje é um novo dia, então recomece hoje. Foi depois dos 30 que eu entendi que tá tudo certo de recomeçar. Você literalmente é dono da sua vida. Você pode começar uma coisa hoje e se amanhã você perceber que não é a coisa certa pra você, tá tudo certo de mudar. Eu vou dar um exemplo bem bobo pra vocês, mas é sobre isso. Eu estava pensando que assim, eu iria mudar meu estilo e que eu teria finalmente um estilo definido. Só que aí eu postei meu vídeo aqui, que eu confessei que eu sou consumista e tudo mais, né? Amo gastar meu dinheiro. E aí eu postei meu vídeo aqui e muita gente comentou várias coisas. E de acordo com o comentário das pessoas, eu comecei a refletir também. E aí eu entendi que, tipo, se eu não tenho um estilo definido, tá tudo certo. E pode ser que amanhã também eu mude de ideia. Pode ser que amanhã eu ache um estilo que converse mais comigo e tá tudo certo. Mas assim, eu gosto de muitas coisas. Eu gosto de várias coisas, eu gosto de vários estilos. Eu gosto de peças diferentes. Então, por que eu não posso cada dia usar uma roupa diferente, num estilo diferente? A minha personalidade é assim. A minha personalidade é essa coisa meio louca que eu gosto de várias coisas. Se na minha música, se nas minhas playlists, eu gosto de K-pop, country, música russa, rap, hip hop, gosto de música girly. Oh baby, honey, honey, honey. Você entendeu? Eu gosto de musiquinha japonesa de voz estridente. Eu gosto de muitas coisas. Então, se ao mesmo tempo que a minha playlist musical é uma bagunça de estilos e eu amo e não tem problema, então quem dirá o meu estilo de looks? Para você ver a roupa que eu estou usando hoje, alguém sabe me falar que estilo que é esse aqui? Uma blusa que eu não sei o estilo, calça capri e um bracelete egípcio da Nefertiti.
Alguém sabe me falar que estilo que é esse? E tá tudo certo, eu amei meu look. Eu preciso, por acaso, ter meu estilo definido? Não preciso. Então, gente, é sobre isso. Eu divaguei um pouco, mas a questão é, se você decidir fazer uma coisa ontem e se hoje você viu que não é certo pra você, não tem problema mudar, tá? Não tem problema você simplesmente decidir fazer outra coisa ou ser de outra forma. Ao mesmo tempo que eu olho essa roupa aqui e eu acho ela super bonita, se amanhã eu quiser ter um estilo tipo prep, se amanhã eu quiser ter um estilo escandinavo e achar que esse tipo de roupa não dá mais pra mim, que eu preciso de ter um estilo, tá tudo certo também. A grande questão é que depois dos 30, eu aprendi a ter maturidade. E o que é ter maturidade? É você entender que tá tudo certo você tomar decisões que as outras pessoas não vão entender, mas que pra você faça sentido. Porque o importante é que você saiba que você é dono da sua vida, então você não precisa de dar satisfação pra ninguém. Agora vamos ao que interessa. Coisas que eu comecei a fazer só depois dos 30 anos. Ou seja, antes de falar, imagina só se eu decidisse por mim mesma alguma crença limitante que a partir dos 30 anos acabou a vida, que você não pode fazer nada de novo, que você tem que estar lá só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Imagina o tanto de oportunidades que eu não teria perdido. Depois dos 30 anos, eu comecei a aprender 4 línguas. Sim, mandarim, que eu comecei do zero. Imagina só uma pessoa aos 30 anos começar a aprender mandarim. Mandarim demora 10 anos para você ficar fluente, dizem as escolas. Mandarim é língua que criança deve aprender, adolescente deve aprender. Você com 30 anos que já tem uma profissão, vai aprender mandarim para quê? Porque eu quero. Porque eu quero. E tá tudo certo. E se eu abandonar o mandarim no meio do caminho, quem se importa? Voltei a estudar francês e voltei a estudar italiano, que eu tinha largado, mas eu gosto tanto dessas línguas, então pra quê? Se eu não aprendi quando eu tinha 16 anos, eu não posso aprender agora? Fiz um desafio comigo mesmo publicamente no TikTok de aprender espanhol em nível fluente em 30 dias. Passei vergonha porque eu não fiquei fluente? Passei. E tô ligando? Não tô. Agora, pelo menos, eu não falo portunhol. Me expor na internet. Sim, depois dos 30 eu comecei a me expor na internet. Falar de coisas que me deixam vulnerável. Falar de coisas que me doem. Falar de coisas que eu tenho vergonha. Falar de coisas que eu tenho medo. E isso é muito bom, sabe por quê, pessoal? Porque isso me faz exercer quem eu sou de verdade. E me faz exercer o medo, a superação do medo, porque uma coisa eu falo pra vocês, a única forma de você superar o medo é enfrentando ele assim de cara, dando a sua cara a tapa mesmo, sabendo que terão pessoas que vão te julgar, assim como já teve, e isso é uma coisa incrível porque te faz reforçar ainda mais as suas crenças, o que você acredita, as coisas que você gosta, porque quando você tem tanta certeza de quem você é, nenhuma pessoa pode vir aqui e mudar isso. Nenhuma pessoa pode vir aqui e me falar que eu não posso ser assim, que eu devo ser assim, que eu tô errada, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Pode falar. Eu sei minha verdade. E isso é uma coisa muito boa para que vocês exerçam a autoconfiança. Fortemente viajei sozinha para Coreia e para Hong Kong. Sim, gente. Mas isso é uma coisa que eu já tinha enfrentado. Eu confesso para vocês que viajar sozinha é uma coisa que eu já tinha enfrentado quando eu era mais jovem. A primeira vez que eu viajei sozinha foi quando eu fui pro Japão. E quando eu fui pro Japão, eu me permiti, eu fui assim com a cara e com a coragem, mas eu acho que eu não pensei muito nisso, porque eu queria tanto ir, minha vontade de ir pro Japão era tanta que eu não tinha mais o luxo de ficar esperando ninguém para ir comigo. E aí eu tomei essa decisão de viajar sozinha em 2019, eu tinha 26 anos. E para mim foi assim, a melhor coisa que eu fiz, porque foi uma coisa que eu aprendi a me virar sozinha e gostar da minha própria companhia, mas em viagem. E foi depois dos 30 anos que eu comecei a dar mais atenção para esse tipo de coisa na minha vida do dia a dia. Eu mais especificamente eu falo esse ano, porque apesar de que eu já estava acostumada a viajar sozinha, a me virar sozinha, a criar meus próprios roteiros, a descobrir as coisas que eu gosto de fazer enquanto em viagem, eu não sabia as coisas que eu gostava de fazer sozinha enquanto aqui na minha cidade, porque eu sempre era muito dependente. Ah, eu vou sozinha num restaurante. Olha
que coisa mais ridícula e hipócrita, né? Porque, tipo assim, viajar sozinha no mundo, enfrentar países que não falam a sua língua materna, apesar de que eu sou poliglota. Apesar que eu sou poliglota e eu consigo falar a língua deles muito, muito rapidamente, você tá num lugar que fala uma língua diferente, então isso abre espaços a mal entendidos. E você se colocar nessa posição de ir lá e de tentar resolver as coisas mesmo enfrentando mal entendido, isso é muito interessante. Só que aí é muito ridículo o fato de que eu, na minha própria cidade, eu não queria sair sozinha. Eu não queria ir no restaurante sozinha, eu não queria ir fazer caminhada sozinha, eu não queria ir no shopping comprar minhas coisas sozinha, eu não queria fazer uma aula diferente sozinha, eu não queria fazer academia sozinha. Então, é meio estranho, né? Porque eu acho que quando a gente tá na nossa cidade de origem, a gente fica imaginando, tem nas outras pessoas que estão ao redor, nas outras pessoas que você conhece. E aí você fica com medo do julgamento dessas outras pessoas. Mas isso é ridículo, porque assim, gente, ninguém vai parar a vida dos outros para poder te acompanhar nas coisas que você realmente gosta de fazer. E tem muitas coisas que a gente gosta de fazer que as outras pessoas não gostam de fazer, então elas não são obrigadas a ficar acompanhando a gente. E eu digo isso pra gente também, porque a gente não é obrigado a fazer as coisas que as outras pessoas querem só para agradar elas. Se você não gosta de ir no cinema e as pessoas ficam te obrigando a ir no cinema, não vá. Se você não gosta de ir em balada e seus amigos ficam te chamando pra ir pra balada, não vá. Se você não gosta, não faça. E ao mesmo tempo, se seus amigos não gostam de fazer algumas coisas, não obrigue eles a fazer. Isso é um saco. Uma coisa muito incrível é que eu fui pra Coreia e eu fui pra Hong Kong sozinha, e pra mim foi uma das melhores viagens que eu tive em toda a minha vida. Imagina só se eu ficasse pensando, eu já tenho 30 anos, eu não posso mais ficar viajando assim, fazendo esse tipo de viagem diferente. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás da minha vida, eu tenho que isso, tenho que aquilo, e blá blá blá. Eu não teria tido a oportunidade de conhecer esses países tão incríveis assim como foi. E ainda falo mais, eu vou pra China. Eu não sei se vai ser esse ano, eu não sei se vai ser ano que vem, mas a China é o grande sonho da minha vida. E eu tenho o sonho de ir pra China sozinha. E basicamente eu quero muito aprender o mandarim, porque quando eu for pra China eu quero aproveitar ela ao máximo. Eu quero conversar com Deus e o mundo, quero conversar com todos os chineses, sabe? Então, é isso. Comecei a fazer esporte depois dos 30 anos. Gente, antes dos 30 eu só fazia musculação. E aí eu fazia musculação porque eu imaginava que depois dos 30 anos, eu imaginava que para você começar um esporte, você tem que ser criança. Porque é o que a gente escuta, né? Eu tô muito velha pra começar isso. Mas eu vou demorar tanto pra aprender, então pra que eu vou começar? Sim, a gente costuma imaginar esse tipo de coisa. E aí eu me dei a oportunidade de começar a fazer natação. E, gente, virou assim o meu hobby máximo, meu esporte favorito. E eu consegui evoluir na natação muito rápido. Eu me considero muito boa na natação, principalmente se for com relação ao fôlego, porque eu consigo nadar distâncias longas sem precisar de parar na borda da piscina para respirar. Então, assim, se eu tivesse deixado que o medo de ser iniciante na natação me impedisse de começar, eu não estaria tão boa na natação como eu me considero, né? Eu me considero muito boa na natação, eu não estaria boa na natação se eu não tivesse começado. Então, que sirva de exemplo para vocês. E outra coisa que eu me dei a oportunidade de começar esse ano foi o boxe. Imaginava que era um esporte muito masculino e tal, e eu, como sendo essa girly girl, essa petit little girl aqui, eu imaginava que eu não poderia fazer boxe. E, gente, anda sendo assim minha terapia de ódio, porque aí eu chego lá no saco, e aí eu extravaso toda a minha energia, inclusive tá até doendo aqui minhas costas. Porque ontem eu bati demais. Mas, gente, incrível isso, né? Descobri uma paixão muito grande pelos esportes. Isso me faz cada vez mais querer tentar fazer coisas novas, né? Independente da minha idade. Pode ser que quando eu faça 40 anos, eu queira, enfim, fazer uma aula de escalada, sabe? Apesar de que eu já tenho vontade de fazer. E tênis é uma coisa que eu tenho muita vontade também. Dança do ventre, ainda vai chegar meu dia, minha era de dança do ventre aqui, porque eu ainda não comecei a fazer aula, mas eu tenho muita vontade também. E se eu começar com 35 anos, não tem problema nenhum. Comecei a usar looks estranhos de acordo com a sociedade. Sim, comecei a usar cada dia uma roupa diferente. E isso é tópico para outro vídeo, porque eu quero refletir com vocês. Afinal,
O que é melhor? Vestir de acordo com o que todo mundo acha que você deve vestir ou ser brega? Ou ser brega e ser divertida e cada dia usar uma roupa diferente? O que é melhor? Me fala aí o que é melhor. Ser boring ou ser cringe? Eu prefiro ser cringe, eu prefiro ser brega e ser o meu máximo. E usar tudo que eu tenho vontade. E fazer experimentos de todo quanto é tipo. Eu prefiro ser cringe. Prefiro ser cringe e ser julgada. Bom, não precisa nem falar isso, né? Mas depois dos 30 anos, eu virei youtuber. Não tem fórmula mágica, não tem data específica, não tem idade específica, só tem a sua vontade. Se você tem vontade, se você acha que vai dar certo, se joga. Você nunca pode imaginar que vai dar certo ou não. Eu lá ia imaginar em 1000 anos que tanta pessoa, que tanta gente ia começar a me seguir aqui. Nunca em toda minha vida, ainda mais vindo de uma pessoa que se auto-intitulava ser introvertida. E outra coisa também que eu me permiti depois dos 30 foi ser extrovertida. Realmente, literalmente, mudar da água pro vinho, porque eu falava pra todo mundo que eu era introvertida e eu adorava fazer amizade tóxica introvertida. Não tô falando que é ruim ser introvertido, mas é porque eu acabava encontrando amizades tóxicas no qual a pessoa era muito introvertida. E aí eu queria ser mais introvertida que a outra pessoa pra mim equalizar a energia, pra mim me encaixar na energia, me encaixar no grupo de pessoas. E hoje em dia eu vejo que isso só faz mal, porque você perde muitas oportunidades. Quando você é extrovertida, quando você tem uma energia aberta para a vida, aberta para as pessoas, aberta para conversar com seja quem for a pessoa, acontecem coisas incríveis na sua vida. Eu já falei isso aqui no canal 1000 vezes, mas quando eu abri a minha energia, eu comecei a ter várias interações com as pessoas no supermercado, principalmente com idosos, e eu amo conversar com idosos. Inclusive, eu fiz uma amiga que ela é lá de Minas e ela faz pão de queijo para vender. E quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu sou viciada em pão de queijo. Então vocês imaginam, eu de Goiânia fiz uma amizade com uma pessoa que vende pão de queijo mineiro. E aí eu já virei cliente dela. E aí sempre ela é minha fornecedora de pão de queijo. Aí eu adoro ela. Se eu não tivesse a minha energia aberta para ter conhecido essa pessoa incrível, imagina só. Olha a oportunidade que eu teria perdido, não só de fazer uma amiga, mas também de comer um pão de queijo delicioso. Vocês estão entendendo? Me permitir ir em dates e me permitir a ser aberta para ter um possível amor. Sim, porque por muito tempo eu falei, tenho meu vídeo aqui, meu vídeo polêmico de eu tenho 32 anos e eu nunca namorei. Sim, pessoal, vai ver lá esse vídeo, muito interessante, engraçadíssimo inclusive, e vai ver os comentários, porque os comentários, gente, é assim, terapia. Terapia pra quem tá se sentindo triste na vida, porque é muito engraçado os comentários. Principalmente os comentários dos homens, gente, adora. Eu permiti, depois dos 30 anos, que eu mereço ter um amor. Eu mereço viver um amor extraordinário. Eu mereço conhecer uma pessoa que me enxergue como eu sou de verdade. E que goste de mim pelo que eu sou e que eu não precise de me diminuir pra caber em relacionamento nenhum. Uma pessoa que gosta de mim por eu ser meio doida, meio intensa, gostar de coisas esquisitas, ser intensa, ser sensível, ser vulnerável, eu mereço o melhor. Então eu me permiti ter um amor no qual eu percebesse que a pessoa realmente gosta de mim de verdade, sem que eu precise de me diminuir para caber em situação nenhuma. E me permitir também ir em dates, né? Me permitir, que mais depois dos 30? Me permitir a conhecer pessoas sem expectativa nenhuma. Descobri também, depois dos 30, que eu não preciso de saber de tudo. Eu não preciso de ser especialista em nada. Pessoal, vou falar pra vocês. Hoje em dia, na internet, tá um saco. Todo mundo é mimizento, você não pode ter opinião própria, você tem que ficar lutando pelas causas sociais, você tem que ser a favor de todas as causas sociais, você tem que escolher um lado político, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, e você tem que ser inteligente, e você tem que saber falar de 1 milhão de assuntos. Pois eu não sei e eu não quero. Eu não gosto de política, eu não vou ficar escolhendo o lado político. Eu não vou nem dar atenção pra política,
Não adianta me falar que eu preciso. Eu não quero, eu não tô nem aí. Eu não quero ficar defendendo a todo momento causas sociais. A minha vida já é difícil para me ingerir. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu ainda preciso ser essa pessoa conscientemente ativa o tempo inteiro. É cansativo. Pelo amor de Deus, não vou me adequar a isso, não. E ao mesmo tempo, se tiver alguma causa social que eu realmente acredito, que eu realmente acho que devo lutar para isso, aí sim, eu venho aqui e vou ser a primeira pessoa a querer falar sobre isso. Mas eu jamais vou fazer as coisas para tentar parecer algo que eu não sou. E as pessoas deveriam normalizar isso, parar de ser mimizenta. Não preciso de defender causas sociais a todo momento, não. Só se eu quiser e se eu achar que faz sentido para mim. E eu não preciso de saber de todos os assuntos no mundo. Não preciso de saber de política, não preciso de saber o que está acontecendo na cidade, não preciso de ver noticiário ruim, não preciso de saber da vida das celebridades. Tô nem aí. Eu preciso de saber do que me interessa, do que me gosta, do que é pertinente à minha vida, do que é pertinente aos meus negócios. Quando eu tiver um negócio, aí sim eu tenho que estudar, aí eu tenho que colocar em prática as coisas que eu quero, aí eu tenho que realmente defender alguma coisa que eu acredite, mas sendo sincera, sendo autêntica e realmente acreditando nisso. Eu não gosto de tentar fingir ser algo que eu não sou. Não faz sentido e vocês vão ver na hora se eu estiver fingindo, porque eu não sei fingir. Depois dos 30 eu descobri que tá tudo bem ter medo também. E tá tudo bem você falar em voz alta as coisas que você tem medo. Vou ser bem sincera com vocês. Por muito tempo eu tentei fingir que eu era corajosa com relação à aventura. Eu já pulei de bungee jump, eu já pulei de skydive. Eu não sei se na realidade, quando eu era mais jovem, eu realmente era muito corajosa e hoje em dia eu não sou mais. E um tempo atrás, eu tava em Singapura e aí tinha um negócio que era tipo um swing assim. E gente, eu tava morrendo de medo de fazer aquilo. Porque eu acho que depois que eu tô velha, parece que eu tenho mais medo das coisas, sabe? E tá tudo certo, não tem problema nenhum você ter medo das coisas. Não tem problema nenhum. Mas mesmo assim, eu fiz um negócio porque eu queria pagar de corajosa. E você não precisa de pagar de corajosa só pra provar seu ponto pra outra pessoa. E é isso. E eu pulei do negócio lá, morrendo de medo, mas hoje em dia eu não faço mais isso. Eu tenho apreço e amor pela minha vida. Não me coloco em situações perigosas mais não, pra provar meu ponto pra ninguém não. E se você tá com medo de estar atrasada na vida, relaxa. Não tem problema. Tem certas coisas que a gente só tá preparada quando a gente se permite. Não importa se isso vai acontecer quando você tiver 30, 35, 40, 45, 50, 70 anos, o que for. Você tá viva, você pode fazer o que você quiser, independente de quando. Eu acho que toda crise, ela vem para somar. Toda crise gera reflexões, gera pensamentos e gera espaço para que você faça a mudança na sua vida. Então não é ruim você ter a crise dos 20, a crise dos 30, a crise dos 40. Pode ter. Eu acho que se eu não tivesse tido a crise dos 30 que veio no 31, eu poderia estar até hoje levando a minha vida assim, dia após dia, sem muita ambição, sem pensar que eu realmente teria a capacidade de chegar em algum lugar na vida e eu não estaria aqui falando com vocês. Se eu não tivesse tido a minha crise dos 30, eu não teria aberto esse canal no YouTube. Vocês não conheceriam essa diva, porque eu acho que eu nasci pra isso. Eu acho que eu nasci pro entretenimento, eu acho que eu nasci pra ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito. Se tanta gente tá me mandando mensagem falando que tá sendo, que eu tô ajudando elas, que eu tô ajudando a vida delas, e isso pra mim não tem preço. Então, pessoal, eu não tinha propósito na vida. Eu não tinha propósito e agora eu tenho. Se agora eu tenho propósito, eu achei meu propósito com 32 anos. Você com 30 que tá com 20 que tá se sentindo perdido, imagina só o tanto de tempo que você ainda tem pela frente. Você mesmo com 40, você tem tanto tempo pela frente. Não vamos nos deixar nos enganar pela ditadura do tempo. O tempo é tirano. Mas se a gente ignorar esse fato, a gente chega onde a gente quiser na nossa vida. Gente, eu falo pra vocês, se for pra ter a crise dos 30, que seja com passaporte carimbado, glow up e canal monetizado.
Eu sou a prova social de vocês e eu tô colecionando fatos de que nunca é tarde pra começar, porque toda a minha mudança vai ficar aqui gravada pra todos vocês, anos a vir, pra que vocês possam ver que é possível sim mudar. Eu vou colecionar provas e vou gravar tudo aqui pra vocês. E se tem alguma coisa que vocês acham que seria interessante que eu provasse, que eu tentasse fazer pela primeira vez e mostrasse aqui no canal, comenta aí nos comentários, quero saber. Me deem dicas. E se você tá gostando, não se esqueça de se inscrever no canal, isso me ajuda muito a conquistar meus sonhos e mostrar pra vocês que é super possível sim. E dá um like nesse vídeo, se puder hypar meu vídeo, melhor ainda. Me conta aqui nos comentários o que você começou a fazer só depois dos 30, ou só depois dos 40, ou só depois dos 50. Se você ainda não começou a fazer alguma coisa, o que você vai começar a fazer a partir de amanhã, ou a partir de hoje mesmo? Tô curiosa, gente. Vocês são minhas amigas, me contem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de comentar e me falar se vocês gostaram, porque cada comentário de vocês é ouro pra mim. Realmente, assim, eu fico muito feliz mesmo com o comentário de vocês. E me contem o que vocês acharam aí, o que mais vocês querem ver aqui no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Kisses! Bye!